Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula, aula de número 3, que abordaremos o transporte através da membrana. Lembrando a aula 2, onde abordamos sobre soluções, vimos que soluções são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias, formadas por soluto e solvente numa mistura homogênea. O soluto, a substância dissolvida no solvente, onde podemos destacar o açúcar, aminoácido e íons. Como solvente temos o exemplo a água, que é um solvente universal. Ainda relembrando a aula 2, sobre concentrações da solução, ao comparar a concentração de duas soluções, podemos classificá-las em solução hipertônica, a mais concentrada, como podemos observar nessa imagem, a solução hipotônica, a menos concentrada, podemos observar nessa outra imagem, e a solução isotônica de igual concentração, onde podemos observar nessa imagem a seguir. Então, o que podemos distinguir entre essas imagens, que na verdade são meios, são as diferenças que existem entre as concentrações de soluto. Um meio mais concentrado em soluto é hipertônico, um meio menos concentrado é hipotônico, e meios com concentrações iguais são denominados de isotônicos. Agora sim, vamos entrar na aula 3, sobre o transporte através da membrana. Processo de troca entre a célula e o meio externo. Os processos de troca na célula podem ser agrupados em três categorias. Processos passivos, ocorrem sem gasto de energia e a favor de um gradiente de concentração, no caso de fusão osmose e difusão facilitada. Processos ativos, ocorrem com gasto de energia e contra um gradiente de concentração, que é a bomba de sódio e potássio. E os processos mediados por vesículas, ocorrem quando vesículas são utilizadas para a entrada de partículas ou organismos na célula, ou para a eliminação de substâncias. Quando ocorre na entrada, nós chamamos de endocitose. Quando ocorre saída, exocitose. O transporte passivo é caracterizado pelo não gasto de energia. Como exemplo, temos a difusão, que é a passagem de soluto de uma região de maior concentração, uma região chamada de hipertônica, para uma região de menor concentração, a hipotônica. Ocorre sempre a favor de um gradiente de concentração, ou seja, de uma região hipertônica para uma hipotônica, buscando no final o equilíbrio de concentração. E como podemos observar nesse exemplo, um exemplo de difusão é a tinta dissolvendo na água. Tanto as moléculas de soluto como as de água movimentam-se ao acaso. O fluxo é maior das regiões de maior concentração, como podemos observar aqui, para uma região de menor concentração. Então, com o tempo, as partículas de soluto vão se dissolvendo no solvente que está ao redor, com baixíssima concentração de soluto. Então, observa-se uma mistura mais homogênea no final do processo de mistura da solução. O exemplo de difusão simples, nós vamos demonstrar a partir de uma pequena animação que eu coloquei para vocês assistirem. Difusão simples. Observem que eu tenho um meio extracelular em cima e embaixo o meio intracelular, uma bicamada dividindo esses dois meios. Maior concentração de soluto, que são essas partículas em cima, e menor concentração de soluto, essas partículas que estão aqui embaixo. Observe que existe uma passagem de substância no sentido de cima para baixo, de maior concentração de soluto para uma região de menor concentração de soluto. Então, é um tipo de difusão, que é a difusão simples com transporte passivo, sem gasto de energia. Outro modelinho que eu mostrei aqui para vocês, de difusão simples, é a passagem que ocorre ao longo da membrana, onde dois meios com diferenças diferentes de concentração apresentam no final uma igualdade de concentração, ou seja, as concentrações se tornam isotônicas. Esse outro modelo demonstra a vocês a passagem tanto de oxigênio quanto de gás carbônico através da membrana plasmática a partir de um canal de membrana, um canal de proteína. Observem que nesse primeiro modelo de oxigênio eu tenho uma grande concentração de partículas sólidas. No caso aqui eu tenho, o gás oxigênio,
dissolvido, no caso passando para uma região de menor concentração. Aqui eu tenho um gás carbônico também dissolvido, atravessando a membrana plasmática a partir da proteína de membrana. Outro exemplo que eu vou dar a vocês é sobre difusão facilitada, que é um tipo de transporte passivo que obedece à lei da difusão, mas que depende da participação de proteínas especiais da membrana, denominadas permeases. Essas proteínas, que se movimentam em giros na estrutura da membrana, exemplo de transporte de açúcares simples e aminoácidos, como no esquema abaixo. Aqui nós temos um esquema simples mostrando como uma proteína irá fazer a ligação a partir de sítios ativos de combinação da partícula sólida, no caso a glicose, com os sítios ativos das proteínas. Observe na movimentação desse pequeno vídeo. Difusão facilitada recebe esse nome pela facilitação dessa proteína que está ao longo da membrana plasmática, e aqui eu tenho as moléculas que serão carregadas, eu tenho moléculas com figuras geométricas diferentes, e um encaixe específico para que essa partícula possa se encaixar na proteína e ela fazer o giro, transportando de forma passiva, ou seja, sem gasto de energia, de um meio para o outro, ou seja, do meio extracelular para o meio intracelular. Observe que há havendo um encaixe de um sítio ativo específico e o giro da proteína entre um meio e outro. Esse processo ele não tem gasto de energia, porque está ocorrendo sempre a favor de um gradiente de concentração, de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Então, a difusão facilitada é a passagem de substância de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado com auxílio de um carregador, exemplo, a glicose. Moléculas pequenas entram por difusão simples na célula. A entrada de moléculas um pouco maiores depende de proteínas, no caso de difusão facilitada, que se abrem e fecham, ou de proteínas com canais que facilitam a passagem, não havendo gasto de energia, uma vez que as moléculas movimentam-se sempre de maior para as de menor concentração. Aqui mais um exemplo da difusão facilitada. Eu tenho aqui o soluto se encaixando nos sítios ativos da proteína ao longo da membrana, dois meios, o exterior e o interior, e a proteína fazendo um giro. Esse giro garantindo que a partícula se movimente do meio externo ao meio interno da célula, através de um sítio ligante presente na proteína. E essa proteína é chamada proteína carreadora, que media o transporte passivo. Essa imagem também indica que há uma concentração muito grande do soluto no meio exterior, em detrimento do meio interior, o que garante exatamente a favor do gradiente de concentração. Aqui mais um exemplo de como a proteína trabalha sitiada na membrana plasmática com a especificidade da substância a ser transportada. Então, resumindo, os processos de troca na célula podem ser agrupados em três categorias: transporte passivo, os transportes ativos e os processos mediados por vesículas, que no caso são endocitose, quando ocorre a entrada de substância, e saída por exocitose. Obrigado pela atenção de vocês e até a nossa videoaula de número 4. Lembrando para você fazer as atividades deste vídeo que está no Google Class.